Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo de novo nesse vídeo. É uma alegria muito grande. Esse projeto para mim tem sido uma bênção. Eu espero que tenha sido também uma bênção na sua vida, o projeto Torpedo 365. Então, minha gratidão a você que me segue, você que já é inscrito no meu canal. E eu sempre falo, né? Se não fosse por você, o nosso canal não estaria crescendo como está crescendo. Graças a Deus em primeiro lugar e graças a você, né, que compartilha, que dá like, que deixa o seu comentário aí nos vídeos. E aproveite muito, gente, porque tudo que eu faço aqui pode ter certeza que é de coração. Hoje o Torpedo 365 é o episódio 115, tá bom? O episódio 115. Ontem nós começamos a falar sobre Daniel, né? Falamos que Deus é um Deus de simplicidade, Deus não é um Deus de glamour. Daniel pediu, ele e os seus companheiros, Misael, Azarias e Ananias, pediram para comer não a comida que o rei queria que eles comessem, mas uma comida que eles estavam acostumados a comer, uma comida saudável, uma alimentação saudável, né? Isso também prova que Deus se preocupa sim com o nosso bem-estar físico, não está preocupado somente com a nossa mente, com o nosso espírito, mas também com o nosso bem-estar físico. E hoje eu quero ler com vocês o que aconteceu depois daqueles 10 dias que Daniel pediu de prazo para provar que a alimentação dele e de seus companheiros iriam fazer um efeito melhor, diferente na vida deles e diante do Aspenaz, que era o comandante do rei, né? Diz o versículo 15, 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos estavam com melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhes deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor conforme as ordens que tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles passaram a servir o rei. Em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar, o rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores do que os dos magos e astrólogos do seu reino. E diz o versículo 21 que Daniel continuou no palácio real, servindo ali no palácio, até o 1º ano do reinado do Ciro, que já era rei da Pérsia. Então Daniel sobreviveu ao reino da Babilônia e serviu ainda o rei Ciro no palácio real. O que levou aqueles 3 meninos na época ainda, né, rapazes, jovens, 17, 18 anos talvez, o que levou eles a ganhar destaque na corte do rei da Babilônia? Primeira coisa, e acima de tudo, fidelidade a Deus. Isso levou eles a crescer na vida, a subir na vida. Já eram príncipes em Judá, é verdade, mas não vamos esquecer que a partir do momento que Nabucodonosor invadiu Judá, venceu os judeus, eles deveriam ser escravos. No entanto, eles conquistaram altas posições no Império Babilônico, primeiro, devido à sua fidelidade com Deus. Sabe, princípios a gente não negocia, costumes a gente negocia, princípios não. E quando você é fiel aos princípios que você acredita, que você crê, os princípios bíblicos cristãos, que você acredita, você é fiel a eles, Deus também vai honrar você. Eu vejo tanta gente falando aí por aí na internet, na vida virtual e real, né, sobre ter sucesso na vida. O primeiro passo para você ter sucesso é você ser fiel a Deus. É você ser fiel a Deus e não negociar os seus princípios, porque princípios a gente não negocia. Daniel, Azarias, Misael e Ananias
não negociaram os seus princípios. Eles não trocaram quem eles eram por benesses, por vantagens, quaisquer que fossem elas, vindas do Palácio Real. Tem muita gente hoje que coloca em discussão o seguinte: será que é pecado ou é lícito uma pessoa, por exemplo, se envolver na política? Gente, política em si não é pecado. O problema da política é que ela corrompe, muitas vezes ela corrompe as pessoas. Então não é pecado se envolver na política desde que você não troque os seus princípios por nada, por nenhuma vantagem material ou imaterial. Você está entendendo? Então o problema não está na política, o problema está na falta de caráter das pessoas que se vendem por qualquer benesse, por qualquer vantagem material. Daniel e seus companheiros, desde o início, numa prova tão simples que aparentemente insignificante, inofensiva, que veio até eles, que era a prova da comida, né? Eles disseram: não, a gente não quer comer da comida real. E eles deram ainda a oportunidade para provar, para o chefe da guarda provar que a comida que eles propunham a comer era uma comida mais saudável do que aquela comida que o rei sugeria que eles comessem. E aquilo abriu portas, né? Agora veja, é interessante a gente ler que diante de todos os rapazes que foram separados e preparados para servir no palácio do rei, ninguém se achou tão sábio, tão inteligente quanto Daniel e seus companheiros. Por que será que ninguém se achou tão sábio quanto eles? O próprio sábio Salomão, ele disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você cuida do seu corpo, cuida da sua alma, que é a sua mente, e cuida do seu espírito, que é a sua relação com Deus, se você é fiel a Deus, nos princípios que Deus propõe a você, esse é o princípio da sabedoria. Ninguém vai ser tão sábio quanto você. Sabedoria, inteligência, discernimento, dons, capacidade de resolver problemas, capacidade de apresentar soluções e não focar no problema em si. O que as pessoas precisam hoje, o que o mundo está precisando hoje é de pessoas que apresentem soluções, não de pessoas que apresentem problemas, porque disso o mundo está cheio. E Daniel e seus companheiros, eles tiveram esse princípio de cuidar do seu corpo através da alimentação, de cuidar da sua mente e cuidar do seu espírito, que é o seu relacionamento com Deus. E a fidelidade a Deus fez com que ninguém no reino fosse tão inteligente, tão sábio, tão capacitado quanto Daniel e os seus companheiros. Tem muita coisa da vida de Daniel que nós vamos aprender ao longo desses torpedos. Mas hoje eu quero focar isso, tá? Eu quero que o nosso foco, a nossa reflexão, a nossa meditação seja isso aí que eu estou dizendo agora. Fidelidade a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Sábia? Quer ser inteligente? Seja primeiro fiel a Deus. Quais são os princípios de vida que você tem? Quais são os princípios, os valores que você acredita e que você defende? Não troque esses princípios e valores por nada nesse mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. Pode ter certeza. Os 3 companheiros de Daniel, lá na frente nós vamos ver isso, eles provaram com a atitude de estar dispostos a dar a sua própria vida para defender os seus princípios. E Daniel também, nós vamos ver isso lá na frente também. Daniel estava disposto a morrer do que trocar os seus princípios por vantagens meramente humanas. Então, gente, e fique bem claro isso para você também, né? Deus, o que Ele deseja para você é o melhor. Mas Deus quer que você se prepare, né? Se é para estudar, estude. Se é para fazer um curso, faça. Prepare-se, não só espiritualmente ou fisicamente, mas prepare-se intelectualmente para desenvolver um projeto de vida que Deus tem para você. Você pode ter certeza, Deus, Ele não dá missão fácil para quem é forte. E se você realmente for forte, e você é forte, Deus vai dar um projeto de vida maravilhoso para você. Mas você precisa se preparar.
Daniel e seus amigos se prepararam. Veja que a Bíblia diz que ninguém no reino foi achado tão sábio, tão inteligente, tão capacitado quanto eles, e que eles aprenderam a cultura dos caldeus. Eles aprenderam os costumes, a ciência dos caldeus, dos babilônios. Então, quando você une a sua capacidade, a sua vontade com a vontade de Deus, você é uma pessoa imbatível. Presta atenção nisso. Quando você une a sua vontade com a vontade de Deus, você é uma pessoa imbatível. Porque Deus faz por você aquilo que você não pode. Mas aquilo que você pode, Ele vai te dar força para fazer. E você vai ser imbatível. Você vai ser também inteligente, capaz, habilitado, habilitada a realizar grandes coisas aqui nesse mundo enquanto você estiver aqui. Tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem hoje para você, esse torpedo. Tá? Não se limite. Coloque os seus sonhos lá em cima, sonhe alto. Quanto mais alto você sonhar, mais alto você vai chegar, pode ter certeza. Coloca a mão na mão de Deus, segura na mão de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser fiel aos teus princípios, os princípios que o Senhor propôs no meu coração. Eu quero ser fiel. E eu não quero trocar esses princípios, esses valores por nada nesse mundo. E aí você vai ser uma ferramenta, um instrumento na mão do Senhor para realizar grandes coisas, para ocupar grandes posições. Eu não estou dizendo no governo, no palácio do governo, estadual, federal, não. Na vida das pessoas. Você vai galgar grandes posições na vida das pessoas, porque você vai ser como essa luz que está aí atrás. Iluminar, clarear o caminho do seu próximo, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um grande prazer, mais uma vez, estar com você. Um forte abraço, beijo no seu coração e amanhã eu volto com o torpedo número 116. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.